Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu quero fazer um conteúdo para vocês aqui, demonstrando o potencial do uso da inteligência artificial para ilustrar questões, imagens, personagens, cenas bíblicas de uma forma muito interessante, ok? Eu não vou entrar em detalhes sobre como que eu gerei essas imagens ou não, como que você deve fazer ou não. Tem um monte de canal explicando essas coisas por aí. Eu só vou dizer para vocês que eu usei uma mescla de ChatGPT mais Midjourney, tá? Para aqueles resultados que você vai ver daqui a pouquinho. E a única dica que eu vou dar é que é melhor escrever os prompts em inglês, porque os resultados são mais abundantes em inglês, né? Dessas databases e etc e tal. Então, em geral, quando você faz comandos em inglês, a ferramenta responde melhor do que em qualquer outra língua. E se você tiver curiosidade para ver quais foram os prompts que eu usei para gerar cada imagem, vai ficar na descrição desse vídeo um PDF com todas as imagens e o prompt que eu usei para gerar todas elas. Se você quiser fazer testes aí, se inspirar em alguma coisa ou fazer o uso que você achar que deve fazer. Tudo bem? Então assim, eu vou desaparecer aqui da tela e vou deixar só as imagens a partir de agora e vou comentando imagem por imagem, tudo bem? Ok, meus amados irmãos e irmãs, então aí está a primeira imagem que eu tentei descrever assim, tipo Lúcifer antes da queda, tá? Ele ali como tipo um arcanjo, num santuário de luz, cheio de referências aí a essas coisas celestiais, de luz, de glória. Uma fase em que Lúcifer, Satanás, ainda era inocente antes da queda, e ele vivia em harmonia com Deus e tal. Eu achei essa imagem bem interessante. Naturalmente, você pode gostar ou não gostar, tá uma roupa bem rebuscada, tá um ambiente um pouco estranho em alguns aspectos, as colunas tem umas bolinhas assim, tipo, nada é 100%, mas como ilustração aí de Lúcifer antes da queda, super funciona. Aí a segunda imagem também ainda tem essa temática e já coloca assim o Lúcifer de uma forma um pouco mais sinistra, e você pode inferir aí que ele está no seu estado de inocência ou que ele já está cheio de caraminhola na cabeça. E ele está parecendo também o Walter Marcato, né, que acho que era um cara que dava golpe na televisão aí há muitos anos no Brasil, vendendo os negócios, umas coisas meio místicas, enfim. Mas aí você vê, né, o olho dele, assim, claro, bem estranho, cabelo branco, sobrancelha branca, essas penas e etc. Essa esfera de luz que parece assim, tipo, uma bola de cristal, sei lá o que é que ele tem na mão aí. Bem interessante. Aí a próxima imagem também é uma imagem de Lúcifer antes da queda, já assim parecendo uma arte mais antiga, né, tipo um mosaico, bem bonita essa imagem, assim, com umas flores, tipo num jardim, meio que uma auréola por trás dele. Bem legal, bem interessante. Usando o mesmo prompt que eu fiz essa terceira imagem, tá essa agora e essa quarta imagem. É o mesmo prompt e você vê assim como que um mesmo prompt gera imagens bem diferentes, né? Essa quarta imagem agora, ela tá muito legal na minha visão, assim, a combinação das cores, esse manto meio cor-de-rosa, meio estranho na mão dele, comparando com as coisas ao redor, aquele meio que mosaico atrás dele, tipo, as asas muito bonitas, a expressão dele, assim, muito ainda como um jovem inocente, muito interessante, assim, para ilustrar, né? Bem legal, essa tecnologia é fantástica. Aí a próxima imagem já é uma imagem um pouco mais perturbadora, que inclusive a parte de cima da testa dele tem meio que tipo um desenho e depois o rosto dele embaixo, como se ele fosse duas caras, e meio que parece assim uma pintura egípcia, e ele já olhando para baixo, de olhos fechados, já um clima mais tenebroso, assim, né? Como tipo se já tá
começando a acontecer o processo de rebelião no coração dele ou algo do tipo. Como essa próxima imagem também, assim, que eu achei fantástica essa imagem. A única coisa que eu achei ruim nessa imagem que eu estou mostrando para vocês agora é as asas de borboleta, assim. Que acho que não tem uma referência muito legal em relação a Lúcifer, né? Se as asas fossem mais tradicionais de anjo, acho que seria perfeita, mas a roupa dele tá muito legal, o olhar bem soturno, sombra, muito assim adequado para ilustrar, né, contextos de dúvida e rebelião contra Deus que começam a acontecer lá no coração do diabo, né? Olha essa próxima imagem também, né? Ele é retratado como um jovem, com um olhar bem compenetrado, o que seria uma asa atrás se confunde meio que com o contexto atrás dele. É bem legal essa imagem, assim, demonstrando assim, um pouco ele perturbado da cabeça, pensando um monte de bobeira, assim, bem legal. Aí essa próxima imagem já seria tipo um contexto da queda, ele meio que no céu, com raio. E é uma imagem de um estilo assim muito doido, né? Porque é tipo como se fosse um desenho, como se fosse um zumbi, mas tem um contraste entre meio que o tom da roupa dele e o tom da asa, mas tá bem bonita assim a interação entre essas coisas como um todo, né? O relâmpago ali. Fantástica essa imagem, assim, muito legal. E a próxima eu acho mais legal ainda, né? Você tem nuvens à direita e ele à esquerda, assim, cheio de raio, e também parecendo meio que um zumbi, alguma coisa do tipo, mas muito adequado, né? Para descrever talvez já o processo da expulsão do céu, ele caindo em pecado e sendo expulso do céu. Até aquela ideia de Jesus, né, quando ele fala que ele via Satanás cair como um relâmpago do céu, tá? Super adequado para ilustrar esse ponto aí, essa imagem. E a última imagem aqui do Satanás não poderia ser outra que não ele tocando bateria na igreja, né? Na igreja adventista tem um pouco essa bobagem de que o Satanás gosta de bateria, então eu decidi ilustrar ele aí como um anjo caído tocando bateria numa igreja meio católica, sei lá, enfim. Bem interessante essa imagem, a luz tá bonita, a bateria tá bonita, as baquetas na mão. Muito legal, assim, tipo, é muito divertido pensar nas possibilidades que a gente tem de ilustrar as coisas, né? Os conceitos, seja de forma super séria ou seja de forma de brincadeira, de meme. Dá para fazer muita coisa com essa tecnologia, assim, incrível essa imagem. Aí, as próximas imagens vão ser sobre o livro de Daniel e o profeta Daniel, e a primeira tá aí, Daniel jovenzinho, tal, tem um leão de Babilônia ali atrás, como se ele estivesse chegando na cidade, ele meio que tem um documento na mão, e ele tá bem jovem, assim, né, esse Daniel aí, se você dissesse que ele tem 10 anos de idade, no máximo uns 12, 13 anos de idade, passa, né? A roupa tá legal, tá tudo legal nessa imagem, assim, é incrível, né, a capacidade da ferramenta de gerar, inclusive a velocidade com que isso tudo é gerado, rapidinho você escreve o prompt, joga, menos de 1 minuto, tá pronto, várias versões, várias coisas muito legais. Aí essa próxima imagem é a ideia lá de Daniel capítulo 7, que ele teve revelações à noite quando ele dormia, e quando ele acordou ele relatou a suma da visão, né? Uma coisa assim. Inclusive o prompt dessa imagem é o próprio texto bíblico de Daniel, capítulo 7, acrescentado com alguma coisinha assim para deixar a cena meio cinemática, né? Mas olha que legal essa imagem, né? Ele meio que acordando ali, deitado na cama, relatando o sonho que ele teve, tal. A gente não precisa ser muito crítico, assim, que esse lápis é moderno e não é da Babilônia antiga. Isso, né, são coisas ruins, né, bobo. Ou que, tipo, as páginas todas já estão escritas e ele ainda está aqui na metade, mas meio que parece que já está tudo escrito. Não precisa focar, assim, nos defeitos, mas como ilustração, assim, de Daniel tendo o sonho do capítulo 7 e descrevendo a visão, essa imagem é maravilhosa. Aí a próxima, inclusive, é uma das coisas que Daniel viu lá em visão, que é um leão que tinha asas de águia, né? Olha que legal, apesar de uma das patinhas dele aí tá meio ruim,
o resto dessa imagem ela é praticamente perfeita, né? A integração da asa com o leão tá muito legal, a expressão facial, a juba do leão tá muito legal, a cauda tá muito legal. Tipo, incrível, assim, maravilhoso poder ver as questões bíblicas assim, ilustrar elas e etc, e etc, e etc. A próxima imagem é a imagem do ancião de dias no trono, na cena do tribunal, e aí um rio de fogo saía de diante dele, abriram-se os livros, e etc, e etc, e etc. Claro, isso aqui é uma cena de milhares de cenas que a gente poderia gerar com esse mesmo prompt, e aí a gente poderia, inclusive, ter um clima menos inferno, né? Porque esse trono, do jeito que está no meio desse fogo aí, tá mais parecendo inferno do que o santuário celestial. Também poderia ter outros tronos, poderia ser, né, bem diferente isso aqui, mas eu gostei dessa imagem, uma expressão muito grave, né, do tal do ancião de dias, com o livro na mão, e o trono e o rio de fogo ao redor, né? Tipo, bem legal, assim, a imagem. Claro, o prompt continha, que tinha tronos e não sei o que, etc. Mas aí também o prompt, ele, às vezes, não segue fielmente tudo que você escreve. Aí também é uma discussão interessante. Mas aí você pode fazer outras versões também para tentar fazer ficar da melhor forma possível. Aí esse prompt agora foi sobre aquele texto de Daniel 7. Então o reino e o poder e a grandeza dos reinos debaixo do céu se tornaram do povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno que jamais será destruído, e todos vão obedecê-lo e não sei o que lá, etc. É maravilhoso, assim, bem interessante, né? Claro, um contexto meio medieval, umas armaduras, o rei no centro e todo aquele céu diante da galera, assim, querendo dizer, né, tipo, da eternidade ou da vastidão daquele reino. Uma imagem bem legal, assim, bem interessante. Essa próxima imagem é a imagem do texto lá de que o chifre pequeno subiu até o céu e jogou as estrelas por terra, e o que fez prosperou e tal. Aí, claro, ficou uma imagem um pouco estranha, que é difícil ilustrar o chifre pequeno fazendo isso, né? Daí, tipo, foi tipo um demônio com chifre no meio de estrelas, querendo dizer que ele jogou as estrelas por terra. Também daria para tentar fazer mil outras formas, assim, de tentar ilustrar essa imagem, mas eu gostei dela, assim, eu achei bem, bem interessante esse demônio aí e esse universo atrás dele. Aí a próxima imagem é a cena de Daniel 8, né, verso 13. Então vi um santo que falava com outro santo e disse aquele, não sei o que, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Bem, bem legal, assim, a ideia dos dois anjos conversando, como se fosse uma caverna, uma montanha. O anjo da esquerda, a asa dele está mais natural. O anjo da direita está estranha, essa interação da asa com as costas. Mas assim, legal, bonita a imagem, super divertida, assim. A próxima imagem seria tipo a purificação do santuário, eu tentei ilustrar, né? Ele viajou, assim, criou tipo uma acrópole, um bagulho sinistro, assim, mas em tese, assim, meio que funciona, né? Claro, não ressoa muito com o santuário hebraico, o Santo dos Santos, é uma coisa talvez mais grega, mais romana. Mas assim, super legal para ilustrar, viajar em cima, assim, né, do que também a ferramenta traz para você diante de um texto bíblico do tipo, né? E o santuário será purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Bem legal mesmo. Aí, o próximo prompt é um prompt de um texto bíblico lá em Mateus capítulo 8, que Jesus desceu da montanha e muitas multidões o seguiam. E olha que legal, né? Tá meio que de longe, né? As pessoas estão pequenininhas na imagem, mas bem interessante. Nessa parte da esquerda da imagem as pessoas estão mais nítidas, na parte da direita para o meio da imagem tá bem confusa, né? Mas assim, se você disser que isso aqui é um caminho para Jerusalém, ou Jesus está chegando ou saindo de alguma cidade, pô, super funciona. Funciona muito bem, assim, né? Apesar também da pouca falta de definição naquela meiuca ali da imagem. Agora, essa próxima imagem é uma Santa Ceia que eu fiz, assim, para ser tipo uma Santa Ceia high-tech, moderna, com inteligência artificial, como se os discípulos fossem ali robôs e tal, e ficou bem legal, assim, eu achei bem interessante fazer uma leitura, né, como se fosse uma Santa Ceia que Jesus fez daqui 10.000 anos, né. Muito legal, assim, a forma de poder brincar com os conceitos, né? Aí a próxima imagem, uma imagem do que seria a volta de Jesus, né? Bem tradicional, assim, ele no meio das nuvens, a glória de Deus. Não tem anjos, né? Mas e as pessoas estão na terra ali esperando. Mas, oh, poxa,
imagem maravilhosa, assim, 100% adventista, né? Muito legal. Aí essa próxima imagem é uma imagem assim como se a cruz de Cristo dividisse o céu e a terra. O céu desse lado azul e talvez o inferno do outro lado vermelho. É um pouco assim que foi a minha ideia. Não ficou assim super legal, mas não ficou ruim. É interessante, assim, uma imagem diferente. Ele também colocou umas asas de anjo nele e tal, porque eu tinha pedido para colocar, acho que anjos de um lado e demônios do outro, algo do tipo assim. E ele fez dessa forma, ficou interessante, assim, uma imagem estranha, mas é interessante. Aí a próxima imagem é uma imagem da crucifixão, assim, inclusive com a ideia da morte de Deus na cruz, né? Foi o que eu tentei retratar nessa imagem. Pesada, assim, bem forte a imagem, bem bonita, bem interessante. Aí essa outra imagem seria, assim, supostamente Jesus no meio dos discípulos, assim, num contexto de felicidade. Daí ele colocou, assim, seres, assim, que parecem meio que crianças, aí tem umas mulheres, uma cena bem legal, assim, meio que uma pintura, né, um quadro, e legal o contexto, assim, de alegria, né, de, tipo, um bom ensinamento, uma cura, um milagre, uma coisa legal, assim, que fez as pessoas ficarem felizes, e ali Jesus está com aquelas pessoas celebrando, né, essa bênção de Deus, essa felicidade, sei lá, o que quer que seja. E agora eu fiz 3 últimos prompts tentando ilustrar 3 mulheres diferentes da Bíblia, né? Claro, se eu disser para você aí que essa mulher é Maria Madalena, ou é a Samaritana, ou é Maria Mãe de Jesus, ou é qualquer outra, você vai acreditar, porque a gente não tem referência, né? Mas essa aí eu tentei ilustrar sendo Sara, mulher de Abraão. Tá? Que ela era bonita e tal, e essa imagem tá super legal, assim, se você for pensar, né? Ela tá bem bonita, mas não é uma beleza, assim, sensual, é aquele clima, assim, de uma mulher forte no deserto, ela também não tá novinha, ela aí tá com, sei lá, 35 anos de idade, parece, né? Não é jovenzinha, também não é idosa. Bem bonita ela, assim, vamos dizer que Sara fosse desse jeito aí, valeria a fama bíblica que ela tem de ser uma mulher bonita. E o próximo prompt, vocês sabem quem é? Eu tentei ilustrar a prostituta do Apocalipse, mas essas palavras, por exemplo, como prostituta, não pode usar na ferramenta, né? Então eu coloquei uma mulher voluptuosa, né? Tipo um negócio assim. Ficou interessante, assim, com a besta, né? Com os nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Não tá perfeita, né? Não tem 7 cabeças nem 10 chifres aí, mas tem pelo menos 1, 2, 3, 4 cabeças e meia dúzia de chifre aí. E a prostituta no meio, com uma flor na cabeça e umas joias, mas ela não tá assim também super sensual, tá um pouco assim, né? Porque tá aberto o ombro e seios fartos, assim, bonita a mulher. Mas bem legal, assim, para ilustrar a Babilônia, a prostituta do Apocalipse, né? Pô, super legal. E, por fim, eu pedi para ele fazer uma imagem do que seria a mulher samaritana, né? Eu coloquei assim como ela fosse uma mulher bonita, né? Para justificar o fato de ela ter tido 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era marido, né? E assim, tipo, super funcionou, né? Tipo, muito bonita essa imagem. Tanto assim pela beleza da mulher, mas também assim o contexto geral, assim, da fotografia, da expressão, dos adornos, desse negócio no cabelo dela, etc. Assim, tipo, uma expressão muito bonita, assim, muito legal você conseguir ilustrar as coisas desta forma. Então, galera, eu fiz aqui 20 minutinhos aí de vídeo, acho que não deu nem 30 imagens aí para mostrar para vocês, como que essa ferramenta, ela é incrível, ela é muito interessante, assim, potencial gigantesco, né? Se você aprender realmente a ter domínio da ferramenta, controlar a ferramenta e usar da melhor forma possível, você pode contar as histórias bíblicas, você pode ilustrar essas coisas assim de uma forma muito interessante, na forma de fazer slides, imagens, contar história para as crianças, ou mesmo usar em pregação. Inclusive tem gente que faz imagens muito mais legais do que as minhas, né? Eu tenho o meu senso
o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Todas essas imagens que eu mostrei para vocês, eu gosto. Talvez outras pessoas fariam imagens que elas gostariam ou vocês gostariam mais do que eu fiz. Mas isso que é legal também, né? Cada um pode brincar um pouco com essas ferramentas e ver o que sai, né? Mas eu estou bem satisfeito aí com essas ilustrações para demonstrar o quão legal é você começar a contar a história bíblica, o Lúcifer, a Sara, o Jesus, o Daniel na Babilônia, e esse sonho, e essa profecia, isso e aquilo. Super incrível assim, essa ferramenta, não dá para dizer o contrário, tá? Então se quiser dar uma olhada nos prompts e ter as imagens também, PDF na descrição, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.